Bom dia. Quero cumprimentar todos os amados irmãos e irmãs, serva e serva, com a paz do nosso Senhor Salvador. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela semana que findou. Obrigado, Senhor, pela semana que terminou, Senhor. Uma semana de muita paz, muita prosperidade, muita segurança, Senhor. Muita proteção vindo das mãos do Senhor. Obrigado, Senhor. Entrego essa semana que inicia hoje, segunda-feira, em suas mãos, Senhor, para que seja do jeito que o Senhor quiser, não do jeito que eu quero. Oh, glória a Deus. Amados irmãos e irmãs, por favor, inscreva no meu canal lá no YouTube, Pregador Antônio Carlos de GV. Me segue lá para vocês receber estas video live todos os dias em sua casa. Eu sou o obreiro Antônio Carlos. Oh, glória a Deus. Amados irmãos, abriremos nossas Bíblias em 2 Samuel 11, no grandioso e fortalecido versículo de número 1. Assim diz a palavra do Senhor. Aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos, com ele e todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercasse Rabá. Para Davi ficou em Jerusalém. Davi ficou em Jerusalém. O capítulo registra o trágico pecado de Davi e sua falha moral. Em vez de liderar o seu exército na batalha, como havia feito antes, Davi permaneceu em Jerusalém. No passado, ele estivera ativamente engajado nas batalhas do Senhor, buscando o progresso do seu reino. Mas desde que havia deixado o cenário de ação, parece que a complacência havia se instalado. Aparentemente, ele ficou confortável demais com a sua posição e sua atitude pouco rígida. Logo levou a seu colapso moral, espiritual em sua vida. De tranquilidade e luxúria como rei, resultou em autoconfiança, autojugudência. Ele já não mais vivia como um homem segundo o coração de Deus. O fracasso de Davi serve de firme advertência a todos nós, crentes. Aquele, pois, que cuide e está de pé, olha que não caia. 1 Coríntios 10, versículo de número 12. O versículo forte, versículo que dá uma grande advertência para aqueles que têm o nariz em pé. Devemos alimentar constantemente os nossos relacionamentos pessoal com Deus, permanecendo ativamente e que nos tornemos espiritualmente completamente mais sucessivo com a concessão moral e não fracassar. Agora, 2 Samuel, versículo de número 2. Aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou-se do seu leito, andava passeando no terraço da casa real e viu no terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Essa mulher é a Batseba, a esposa do tenente Uria, chefe da guarda, comandante da guarda do exército de Israel. Foi a ruína de rei Davi, foi a prostituição que ele praticou com a Batseba. Viu uma mulher. Os capítulos registram a grave falha
espiritual de Davi e o juízo proferido por Deus pelo resto de sua vida. Esse relato dos pecados de Davi, das tragédias, resulta em sua vida pessoal, familiar, serve como exemplo e advertência para os que seguem a Cristo. Quando Paulo se refere a eventos similares que envolvem a nação de Israel depois da saída do Egito, o Espírito Santo orientou a escrever tudo isso lhe sobreveio como figura, estão escritas para aviso nosso, para quem já não chegava ao fim do século. Em outras palavras, temos a vantagem de ver o que acontece com pessoas na Bíblia, o que significa que temos a responsabilidade de aprender com os erros delas. Assim devemos tomar todo o cuidado para vencermos os maus desejos, evitar a imoralidade, não pôr à prova a paciência de Deus, esse Deus vivo de Israel. A experiência de Davi demonstra quando uma pessoa pode cair ao se afastar de Deus, negligenciando a orientação do Espírito Santo, quando Deus escolhe para ser rei, descreve como um homem segundo o coração de Deus. Amados irmãos, rei Davi, segundo o coração de Deus, chegar numa queda, numa posição de declínio, decair os degraus, descer espiritualmente na forma que o Davi desceu, irmão. Faltou vigilância, faltou para ele orientação do Espírito Santo de Deus. Por que eu digo para ele que faltou vigilância? Porque ele negligenciou a vigilância, sendo segundo o coração de Deus, e negligenciou a presença do Espírito Santo de Deus na vida dele. Começou a olhar mais para os prazeres carnais, mais para os prazeres do mundo, sem pensar na consequência do pecado. A consequência do pecado destruiu a vida do rei Davi, destruiu o reinado, destruiu a vida, acabou com o rei Davi, porque não vigiou. Se ele tivesse vigiado, não teria acontecido aquela tragédia dentro da família dele, aquela tragédia no reino dele. Na nossa vida não é diferente, irmão. Porque o apóstolo Paulo disse, vigiai primeiro e depois orás. Por isso aí. Devemos vigiar para depois orarmos, estar em contato, estar ligado com a Bíblia. Todos os momentos da nossa vida, estar ligado no livro, está ligado com o livro, ligado a Deus, está ligado em culto, em pregação, em curso, em oração, está ligado em santidade, para nós não cairmos. Em Corinto 1, 10, 12, aquele que está de pé, que se afirme, cuidado para não cair, às vezes já caiu e não sabe. É muito sério a vida espiritual. A vida espiritual, para adquirir ela, gasta muito tempo para chegar segundo o coração de Deus. Mas para cair, rei Davi caiu no minuto. Prostituiu com a Batseba, e dessa prostituição, vocês viram, aconteceu um estupro na família dele, e um irmão matou o outro, e depois o próprio filho dele quis tomar o reinado dele, Absalão. Teve caso com todas as mulheres do rei Davi, colocou na frente do palácio, fez uma tenda e praticou esses atos. Ô irmão, é só queda. A desobediência é queda. A desobediência traz catraça e queda. Imagina um homem segundo o coração de Deus, chegou com seu reinado numa situação dessa, viu seu filho ser morto numa guerra, lutando contra o próprio reinado de Deus, contra o próprio rei do próprio pai, o rei que seria dele. Você vê como é que o diabo se infiltra, entra, destrói, acaba com tudo, um reinado, uma família, uma honra igual à honra do rei Davi. Foi tudo se acabado. Vamos lá. Senhor, meu Pai,
Ô Senhor Jesus, peço que o Senhor abençoe meu grande casamento, meu grande laço matrimonial com a minha esposa que eu amo, maravilhosa do fundo do meu coração, a Nenezinha. Peço que o Senhor abençoe, que já está abençoado, o nosso laço matrimonial, nosso casamento. Peço que o Senhor abençoe esse local da nossa casa, onde eu faço essas lives, onde eu prego, oro, evangelizo, ganho alma para o reino do Senhor, onde começa o meu ministério da minha esposa maravilhosa. É dentro da nossa casa. Aqui é o segundo trono do Senhor, e aonde eu dou continuidade no meu ministério, na minha borracharia, na minha oficina, aonde o Senhor me levantou como cabeça, não como cauda, aonde o Senhor me levantou, onde o Senhor abriu a minha porta para me ganhar meu sustento humano, meu sustento físico, meu sustento terráqueo, mas também para me ganhar meu sustento físico, humano e terráqueo. Já falei, meu sustento espiritual, aonde o Senhor envia todos os meus fregueses, aonde o Senhor também envia toda e tudo o meu sustento espiritual, aonde o Senhor me mantém na retidão, me mantém de pé, me mantém em direção a Cristo Jesus. Peço que o Senhor quebra todo olho grande, toda inveja, todo olho gordo, todo tititi, da falsidade, toda mentira, toda palavra de maldicência, todo ódio, toda ira. Todo aquele que se dirigia a mim com essas tais coisas maléficas, está entregue, Senhor, em suas mãos, Senhor, para que o Senhor faça da forma que o Senhor quiser, não da forma que eu quero. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Senhor, aleluia.